castigo que nos traz a paz hoje caiu sobre ti. Obrigado, Senhor. Vamos tomar então pão em nome de Jesus. Graças a Deus. Semelhantemente, depois de haver comido o pão, ceado, tomou o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. Uma nova aliança. A velha aliança tinha passado das cerimônias, né, dos sacrifícios, de ir até Jerusalém para adorar. Agora os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade em qualquer lugar. Essa é a nova aliança. Onde estão 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei entre eles. Essa é a nova aliança, de nova vida, de novidade de vida. Amém? Então o Senhor está conosco hoje. Vamos tomar então em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe. Vou passar agora a palavra ao Daniel. Em nome de Jesus. Então, as crianças podem subir e os adultos que são crianças também de mais tempo ficam aqui. Hoje a minha mensagem vai reembolsar 1 ou 2 minutos que roubei de vocês na semana passada, quando a ceia do Senhor levou um pouco mais tempo do que normal. Então, antes de começar a mensagem, vamos orar. E sei que temos algumas pessoas que estão nos visitar. Durante alguns minutos vou ficar em silêncio. Eu sei que silêncio é muito difícil às vezes, porque Deus criou nossa mente e nós não podemos apagar a nossa mente, não podemos. Então, durante o silêncio, às vezes os pensamentos vêm como o almoço, o que vou fazer? E por que escolhi estes sapatos hoje? Não combina muito bem. Qualquer pensamento que vem à tua mente é a oportunidade de parar e orar. Deus, és-me aqui. Eu quero ouvir de ti hoje. Depois, se outro pensamento vem, esqueci de desligar a máquina de café. Então, em vez de pensar, máquina de café, Deus, és-me aqui, quero ouvir a tua voz. É um momento, cada vez que nossa mente fica andando, é mais uma vez para concentrar-nos em Deus. Então, vamos orar. Somos cientes da tua presença, Pai. Estamos aqui para ouvir de ti. Jesus, guia este momento. Espírito Santo,
vamos abrir a palavra. Guia-nos para que possamos perceber a verdade de Deus. Deus, Tu és o único Deus que é digno do nosso tempo, das nossas vidas. Nós somos cientes da Tua presença. Amém. Hoje eu gostaria de falar sobre 3 coisas importantes que, se acreditarmos nelas, vão ajudar-nos a viver com uma perspectiva de esperança. As 3 coisas são, primeiro, o mundo pertence a Deus. Segunda coisa, algo aconteceu e correu tal mal que, temporariamente, estamos a viver num tempo marcado pela guerra espiritual que afeta o mundo físico. Número 3, Deus está a realizar o seu plano, mesmo que questionemos se Deus está no controlo. O primeiro ponto, acreditamos que Deus criou o mundo e tudo que Ele criou era bom. Ele criou os seres humanos com a capacidade de se relacionarem pessoalmente e intimamente com o seu Criador. Agora vamos ler alguns versículos que se mostram que o mundo pertence a Deus. Vamos fazer uma leitura panorâmica. Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio, quando Deus criou o céu e a terra. Jeremias 32, 17. Ó Senhor Deus, Tu fizeste a terra e os céus pela Tua força e imenso poder. Nada é demasiado difícil para Ti. Salmos 33. O céu e todos os seus astros foram criados pela palavra do Senhor, pelo sopro de sua boca. Ele juntou num só lugar as águas dos mares. Isaías 40, versículo 28. Porventura, não o sabes? Será que não ouviste dizer? O Senhor é um Deus eterno. Criou a terra de um extremo ao outro. Não se cansa nem perde as forças. A sua sabedoria é insondável. Colossenses 1, 15 a 16. Cristo é a imagem de Deus invisível. Ele existe antes de Deus ter criado todas as coisas e é a fonte de toda a criação. Na verdade, foi através dele, Jesus, que Deus criou todo o que há nos céus e sobre a terra. Tudo o que se vê e que não se vê. Hebreus 11:3. Pela fé compreendemos que o mundo foi criado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê veio de que não se vê. João 1, versículo 1 a 3. No princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Aquela que é a palavra estava no princípio com Deus e todas as coisas foram feitas por meio dele e sem ele nada foi criado. Deus criou o mundo e o mundo pertence a Ele. O Criador queria que cada parte da sua criação realizasse o propósito pelo qual foi criado. Depois de ser criado, tudo que Ele criou por um tempo, cumpriu e realizou a vontade de Deus. Percebemos que a criação de Deus está a realizar a vontade de Deus quando está a cumprir e fazer aquilo pelo qual foi criado. Qualquer parte da criação glorifica
honra e louva seu Criador quando fazer aquilo pelo qual foi criado. E sabemos que depois de ser criado, tudo que Deus criou, por um tempo, cumpriu e realizou a vontade de Deus. Mas quando olham para o nosso mundo, quando olham para a história, sabem que algo aconteceu e correu mal, porque há resistência em cumprir e realizar a vontade de Deus. Então, o que aconteceu? Por que isso aconteceu? E nas palavras do apóstolo Paulo, nós podemos compreender: todo o mundo geme e sofre como fossem dores de parto. Não é só o universo, mas também nós, que já começamos a receber os dons do Espírito. Nós sofremos e esperamos a hora de sermos adotados como filhos de Deus, a hora de nossa total libertação. Isso foi Romanos 8, 22 a 23. Então, o que aconteceu com a criação de Deus? O que aconteceu no mundo que pertence a Deus? Esta pergunta leva-nos ao próximo ponto da minha mensagem. Temporariamente, estamos a viver num tempo marcado pela guerra espiritual que afeta o mundo físico. Ao olharmos para a história, se olharmos à nossa volta, conseguimos ver vestígios da razão pela qual Deus criou a sua criação. Mas percebemos que algo aconteceu e correu mal. O que Deus criou, sofreu e está a sofrer, e não está a realizar plenamente o seu propósito. Mas por quê? O que interrompeu o plano de Deus? A resposta começa com orgulho, inveja e cobiça. Lucas, capítulo 10, versículo 18. Jesus estava a ensinar e ele disse: eu via Satanás a cair do céu como um raio. Teólogos pensam que Jesus está a referir o que aconteceu quando Lúcifer, Satanás, rebelou contra Deus. O texto base disso, no Antigo Testamento, é encontrado em Ezequiel 28 e fala sobre a queda de Lúcifer, mas também fala sobre um rei de Tiro. Este texto tem duplo significado, mas hoje vamos pensar no significado que se refere a Satanás. Ezequiel 28, 17. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Lúcifer e todos os anjos foram criados para servir Deus e seu povo. Nós sabemos isso através de Hebreus 1:14. Quem são, pois, os anjos? Não são todos eles espíritos ao serviço de Deus, enviados em auxílio daqueles que hão de receber salvação como herança? Mas Lúcifer queria ser reconhecido. Podemos perceber que ele se encheu de orgulho e inveja e cobiça para ser mais como Deus e não somente cumprir o propósito da sua criação, que era servir Deus e ajudar o seu povo. Os anjos foram criados para servir, não para ser adorados nem consultados.
Alguns não queriam cumprir e realizar o propósito da sua criação. E por isso, Deus interveio e castigou-os. Eles introduziam pecado no universo. O que aconteceu e correu mal? Alguns anjos rebelaram contra o seu Criador. Satanás queria parar, interromper e desviar o plano de Deus. E por isso, ele ataca e acusa os que era para ele servir. Em 1 Pedro 5,8, podemos ler: Sejam prudentes e estejam alertas, pois o vosso inimigo, o diabo, anda à vossa volta, com um leão a rugir, procurando quem devorar. Em Apocalipse 12, versículos 10 a 12, podemos descobrir que Satanás é o acusador dos cristãos. Satanás acusa-os dia e de noite diante do nosso Deus. E aprendemos que o diabo desceu contra o povo de Deus e está cheio de ira. Isto é rebelião contra Deus e a realização da vontade de Deus. Os primeiros humanos e toda a humanidade, incluindo nós, todos nós, somos o seu alvo. E infelizmente, somos o alvo da sua caça e sucumbimos e caímos nas suas mentiras. Quando lemos a história da criação, temos de nos lembrar que Deus criou duas árvores. Em Gênesis 3, versículos 1 a 15, Satanás está a conversar com Adão e Eva. E ele perguntou à mulher: Deus proibiu-vos de comerem do fruto de todas as árvores do jardim? Mas a mulher respondeu: Nós podemos comer do fruto das árvores do jardim. Só nos proibiu de comer do fruto da árvore que está no meio do jardim. Se tocássemos no seu fruto, morreríamos. E ela não era isso que Deus disse, mas Satanás, o seu objetivo é ajudar-nos a questionar Deus. Ajudar-nos a começar a duvidar a palavra de Deus. Então, o serpente Satanás disse: não tem que morrer, de maneira nenhuma. O que aconteceu é que Deus sabe que no dia em que comeram deste fruto, abrir-se-ão os vossos olhos e ficarão a conhecer o mal e o bem, tal como Deus. Lembramos que Satanás queria ser como Deus, em vez de cumprir a vontade de Deus e a razão pela qual foi criado. E agora, podemos ver logo aqui que o objetivo de Lúcifer é que toda e qualquer coisa seja vista como um Deus, para que nada e ninguém realize a vontade de Deus. Satanás não quer que a criação de Deus o glorifique, honra e não quer que a criação louve o seu Criador. Em versículo 6 de Gênesis, capítulo 3, a mulher pensou então que deveria ser bom comer do fruto daquela árvore, que era apetitoso e agradável à vista e útil para alcançar sabedoria. Lembra o que foi escrito ali sobre Lúcifer? Ele estava muito pegado com a sua própria sabedoria. Útil para alcançar sabedoria, vai ser como Deus.
vai perceber tudo, vai saber tudo. Mentira. Ela apanhou o comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Satanás conseguiu esticar a sua influência e conseguiu introduzir, numa outra forma, pecado no mundo. Então, Deus castigou Adão e Eva, castigou Satanás. E em versículo 15 de Gênesis, versículo 15 do capítulo 3 de Gênesis, podemos ler: farei com que tu e a mulher sejam inimigas, bem como a tua descendência e a descendência dela. A descendência da mulher há de esmagar-te a cabeça e tu procurarás esmagar-lhe o calcanhar. Então, Deus criou tudo, mas algo correu mal. O pecado entrou e nós beijamos e abraçamos o pecado com muito gozo. Até o ponto que, em Romanos, nós podemos ler a verdade que todos pecaram e estão privados da glória de Deus. Mas o gozo foi desaparecendo. O gozo do pecado foi desaparecendo pouco a pouco até podermos identificar com o que o profeta Isaías escreveu em Isaías capítulo 9. O povo caminhava nas trevas. Viu uma grande luz. Habitavam numa terra de sombras, e uma luz brilhou para elas. Nós podemos identificar com essas palavras que Isaías escreveu. Nós clamamos a Deus: onde está a tua luz? Estou perdido na minha tristeza. Onde está a tua luz? Estou perdido nas sombras de mentiras. Onde está a tua luz, Deus? Não vejo nada senão as contas que tenho de pagar. Onde está a tua luz? Estou sozinho, isolado, não tenho um bom relacionamento com a minha família. Onde está a tua luz, Deus? Estou viciado, Deus, nas trevas da pornografia. Onde está a tua luz, Deus? Clamamos como Isaías, sentimos, ó Deus, o jugo da opressão que pressa sobre o teu povo, a vara que raspa os nossos ombros e o bastão de trabalhos forçados, mal pagos. Onde está a tua luz, Deus? A bota da minha inimiga pisa o solo da minha vida com arrogância. Onde está a tua luz, Deus? É muito fácil ficar perdidos nas trevas e nas sombras e nas nossas tristezas, os nossos pecados. Mas não podemos ficar perdidos nas trevas e sombras do nosso mundo. Não podemos continuar a tatear na escuridão de guerras, abusos, depressão, ódio, inveja, mentiras, corrupção. A escuridão faz-nos questionar se Deus ainda é soberano e se tudo está fora do seu controle. Mas como lemos em Isaías, há boas notícias. A luz veio. Há luz. E este é o nosso próximo ponto desta mensagem. Deus está a realizar o seu plano. Mesmo que questionamos se Deus está no controle, está a realizar o plano. Este é o seu mundo. A continuar a ler em Isaías 9, versículo 2.
acrescentaste a alegria ao Senhor, aumentaste o júbilo, rejubiliam diante de ti, como se alegram no tempo de ceifas. Mas onde está, de onde vem esta alegria que Isaías falou? Versículo 5, é que um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. Deus colocou a soberania sobre os seus ombros. Os seus títulos são Conselheiro Maravilhoso, Deus Forte, Pai para sempre, Príncipe da Paz. Ele vai alargar o seu domínio e governar em paz total sobre o trono de David e sobre o seu reino. Vai estabelecê-lo e consolidá-lo com a justiça e o direito, desde agora e para sempre. E isto mesmo o que vai realizar o Senhor do universo com todo o zelo. Nós não podemos pensar que podemos receber sabedoria, bons conselhos, paz e qualquer outra coisa dos deuses deste mundo. Porque Jesus é o Príncipe da Paz. Ele é o Deus forte. Ele é o Conselheiro Maravilhoso. Voltando para Gênesis capítulo 3, versículo 15. A descendência da mulher há de esmagar-te a cabeça. Ele vai destruir Satanás. E Satanás vai tentar esmagar-lhe o calcanhar. Nós podemos ver em Hebreus 2, versículos 14 a 15. É visto que nós, seus filhos, somos seres humanos. Também Ele, a palavra eterna, Jesus, tornou-se carne e sangue, pois só como ser humano poderia passar pela morte e esmagar a força daquela que tinha o poder da morte, o diabo, libertando todos aqueles que tinham a sua vida inteiramente subjugado pelo medo da morte. Deus está a realizar o seu plano de reconciliar tudo consigo para que possamos ser como Ele queria. Isto é, cumprir e fazer aquilo pelo qual fomos criados, fazer a vontade de Deus, viver em plena comunhão com nosso Criador. Vamos voltar para Apocalipse 12, 10, em que nós podemos ler: chegou a hora da salvação do poder e do reinado do nosso Deus. É a hora de autoridade do seu Messias. É que foi vencido o acusador dos nossos irmãos, o que os acusava de dia e de noite diante do nosso Deus. Quem foi vencido? O Messias? Quem foi vencido? Vocês estão em dúvida. Quem foi destruído? Quem foi vencido? O diabo, Satanás, Lucifer, mesmo. Irmãos, muitas vezes vivemos pensando que não temos o poder necessário para viver uma vida santa,
Nós somos chamados para ser santos como Deus é santo. Muitas vezes pensamos que Satanás tem muito mais poder, mas nós temos a hora de autoridade do Messias. Nós, os cristãos, que somos identificados com Cristo através do batismo e fé, nós podemos viver mesmo na sua autoridade. É uma vida vitoriosa. Mas muitas vezes preferimos os outros deuses que este mundo oferece. Procuramos conselhos, felicidade, alegria, paz em coisas criadas que não estão a servir Deus. Acreditamos nas mentiras do nosso acusador, em vez de acreditar na verdade do nosso libertador. Versículo 11 de Apocalipse 12. Os nossos irmãos venceram-no com o sangue do Cordeiro e com o testemunho da sua palavra. Como é que podemos viver uma vida vitoriosa? É através de quê? Vocês já estão... Não, olha... Nós podemos viver uma vida vitoriosa por causa do quê? Sangue de quem? De Jesus. E também com o testemunho da sua palavra. Em Gênesis, Satanás pegou as palavras de Deus e mudou as palavras de Deus. Quando Jesus estava a ser tentado, como é que ele lutou contra Satanás? Usando a palavra. Nós temos de conhecer a palavra. Nós temos de conhecer o nosso libertador e sua palavra. Continuando versículo 8. E não se apagaram a sua vida nem diante da morte. 12. Por tudo isto, alegram-se os céus e os que nelas habitam, mas ai de terra e do mar, porque o diabo desceu contra vocês e está cheio de ira, por saber que lhe resta muito pouco tempo. A boa nova é que Deus está a realizar o seu plano. Jesus veio e venceu o diabo. O mundo pertence a Deus e mesmo que Satanás esteja a fazer tudo para impedir Deus e desviar o seu povo, Deus está a realizar o seu plano. Jesus, a luz sobre a qual Isaías escreveu, a descendência de Eva prometida, Jesus, o Messias, nasceu. Não precisamos de viver na escuridão. Não precisamos de viver nas trevas. Podemos viver pelo poder e autoridade do Messias Jesus. A guerra espiritual, na perspectiva de eternidade, vai durar pouco tempo. Por saber o que diz em Apocalipse? Por saber que lhe resta muito pouco tempo. Na perspectiva da eternidade, a guerra espiritual vai durar pouco tempo. Claro que é intensa. Não estou a dizer que não é. É uma guerra intensa. Satanás é como um animal selvagem apanhado, que está a cuspir, está a rugir, está a ranhar, tudo na sua fúria.
não é fácil para nós, mas o nosso Deus não nos abandonou. O mundo pertence a Deus, pertence a Deus. A época natalícia faz-nos perceber que mesmo num estado de escuridão e trevas, o mundo ainda pertence a Deus. E Ele é soberano. E em Cristo e com Cristo nós temos esperança. A nossa decisão é se vamos juntar-nos ao Messias, Jesus, a luz de Deus, ou vamos continuar oprimidos na escuridão. Vamos viver uma vida de esperança, uma vida na escuridão. Nós podemos ter uma vida de esperança, mesmo quando tudo não corre como nós esperamos, mesmo quando temos dificuldades. Se nós recebemos Jesus, se nós ficamos identificados com Jesus, temos esperança, temos alegria. Porque a luz veio. Jesus veio. Vamos orar. Deus, este mundo pertence a Ti. Mesmo que haja guerra espiritual que afeta o mundo físico, nós temos esperança, porque o Senhor está a realizar o seu plano. E a coisa incrível, Pai, é que Tu não nos abandonaste. Tu ofereces exatamente o que nós precisamos para viver uma vida vitoriosa, uma vida de esperança e alegria, de justiça, misericórdia e paz. A minha oração, Pai, é que nós vamos ser cientes de facto que nem todas as coisas que brilham estão a refletir a Tua luz. Todos os conselhos e sabedoria que existem neste mundo não vêm de Ti. Ilumina-nos, Pai, com a Tua verdade, a Tua palavra, a Tua sabedoria, para que nós possamos saber exatamente o facto que Jesus é a verdade, a vida e o caminho. Ajuda-nos a distinguir entre coisas falsas, o trabalho de Satanás. Protege o seu povo, Pai. Proteja-nos. Dá-nos coragem e força para sempre escolher o que Tu queres, escolher o Teu caminho. E no nome de Jesus. Amém. Se ainda não recebeu Jesus, mesmo que tenha perguntas, dúvidas, se ainda não passou pelas águas do batismo, fala conosco. Fala conosco.
Eu espero que vocês tenham uma boa semana. Roberto está a vir para fazer os anúncios. Amém. Obrigado, Daniel. Que levemos, de facto, esta palavra, estes desafios todos. Pertencemos a Deus. Isso é que o mundo pertence a Deus e nós também. Muitas vezes nós não reconhecemos e não vivemos de acordo com isso. Mas a verdade é que todas as coisas pertencem a Ele. Amém? Amém. Que bom estarmos juntos. Lembra, na semana passada eu disse que nós teríamos um dia especial, não é? Um culto especial. Então agora já sabem por quê, não é? Não foi? Não foi especial? Nelton, Jaqueline e Laiane? Foi muito especial. Graças a Deus por isso. Obrigado por estarem conosco. Vocês também que estão online. É uma bênção. Antes que eu me esqueça, eu queria também dizer, aqueles que vão fazer ou fizeram a sua promessa de fé para missões, durante o mês de dezembro ainda podem colocar ali na caixinha a sua promessa, o cartão preenchido. Não é preciso assinar, mas é só para nós termos uma noção das contribuições que serão feitas para missões durante o ano de 2024. Deixe-me só também dizer que no próximo domingo temos o nosso programa de Natal. Não sei se repararam na nossa decoração. Como sempre, ela é singela, mas fabulosa, linda, não é? Eu gosto muito e estou muito grato a Deus por aqueles que se esforçaram para fazer ainda ontem, para que nós começássemos a desfrutar dessa decoração até o final do mês. Por falar nisso, no feriado, dia 8, quem é que descansou? Teve alguém que descansou no feriado? Ninguém? Epa, uns aí, mais ou menos, está bem. Pronto, houve uns valentes aqui, uns heróis, que passaram o dia todo, das 9 às 18, quase, aqui, para que a nossa cozinha fosse reformada. Ainda faltam alguns toques, alguns pormenores, mas estamos muito gratos a Deus por todos aqueles que contribuíram, aqueles que se esforçaram, que trabalharam. Ainda falta instalar algumas coisas e terminar, mas o grosso, né, o trabalho principal está ali já bem encaminhado. Muito obrigado, graças a Deus foi possível e agradecemos a Deus por todos aqueles que participaram. Uma coisa que eu também não quero que esqueçamos, também vocês que estão online, é que nos últimos 2 domingos, 24 e 31, o nosso culto vai ser num horário diferente. Qual é o horário? 10h30. Lá em casa, qual é o horário? Muito bem, 10h30. Então, 10h30. Então, 24 e 31, vamos fazer o culto meia hora mais cedo, assim ficamos livres também um bocadinho mais cedo para as atividades daqueles dias. Toda a gente sabe, 24 e 31, normalmente são dias de fazer muita coisa ou descansar bastante também, né? Alguns, mas a maioria fazer muita coisa. Então, vamos aproveitar esses dias fazendo o nosso culto um bocadinho mais cedo, ok? E no final deste nosso culto, não saiam a correr, por favor, nós queremos ter um pequeno convívio de boas-vindas aos nossos queridos que desceram as águas hoje, então vamos ter um convívio, por favor, fique um bocadinho, dê um abraço, cumprimente, uma meia dúzia de pessoas, mais os 3, portanto são 9 já, não é? Então, umas 9 pessoas, cumprimentem, abracem, podem ficar também e cumprimentar todos, será uma alegria para nós. Eu queria convidar o grupo de louvor para voltar aqui e despedir-me já daqueles que nos acompanharam online. Vamos agora desligar a nossa transmissão, mas vamos ainda em família aqui, ou presencialmente, vamos ainda cantar Eu Pertenço a Ti, amém? Vamos cantar esse cântico, e eu queria, antes de se colocar em pé, tu precisas disso, né? Antes de se colocar em pé, eu queria dar as boas-vindas